Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques desta semana. Operadoras de telefonia móvel estão proibidas de vender celular bloqueado. A decisão é do TRF1. Caixa Econômica vai comercializar créditos de carbono no mercado global. E você acompanha uma entrevista com o presidente da AJUF, Nino Toldo, que explica os detalhes do projeto de lei aprovado no Congresso sobre a segurança dos magistrados. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está no ar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região proibiu empresas de telefonia móvel de vender aparelhos celulares bloqueados ao consumidor. Se descumprirem a determinação, as operadoras podem ser multadas em R$50 mil. Ainda cabe recurso da decisão. Você sabia que as operadoras de celular não podem vender aparelhos bloqueados? Já sabia. O seu aparelho é bloqueado? Não, não é não. Aliás, é porque eu não gasto dinheiro com o celular, não. Eu espero descartarem lá em casa, eu pego o que sobrar. Você mostra só pra gente o celular aqui. Esse seu celular, ele é bloqueado para outras operadoras ou não? Não, esse é desbloqueado. Você já comprou assim? Não. Este homem procura um celular mais moderno. Ele já sabe, só vai comprar aparelho desbloqueado. O que eu tenho, ele é desbloqueado. Que eu comprei bloqueado e paguei mais um valor X para desbloquear. Mas é certo mesmo que deveria comprar aí desbloqueado. Que tipo de celular você procura agora? Eu procuro um celular mais moderno, desbloqueado, claro, né? Quando o chip de outra operadora é colocado no aparelho, o celular não funciona, fica bloqueado. Foi o que aconteceu com Lúcio, depois das promessas da operadora que vendeu o aparelho. Eles fazem, por exemplo, assim, como se fosse uma lavagem cerebral. É rápido, é na hora. Ofereceram planos? Bônus. Por exemplo, assim, um celular que eu comprei, ele te dava direito a 3 meses usando gratuitamente, entendeu? Sem portabilidade nenhuma. E depois de 3 meses você poderia ligar para todo o Brasil, sem custo nenhum. Aí passando os 3 meses, acabou, encerrou. Se nós temos condições de comprar numa loja, façam isso, entendeu? Eu digo isso para a população mesmo, que façam isso, sabe? Que não deixem se deixar levar por promessas e por propaganda enganosa, entendeu? Eu me senti lesado. O desbloqueio do aparelho celular é direito do usuário e as empresas de telefonia não podem vender celulares bloqueados. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região num processo envolvendo operadoras de telefonia móvel no fim do mês passado. Os juízes acataram a ação movida pelo Ministério Público Federal, que contestava os argumentos das empresas de telefonia que vendiam celulares bloqueados por 1 ano como forma de fidelização. Na realidade, o consumidor já tinha esse direito assegurado, pela própria resolução da Anatel de desbloquear o seu aparelho telefônico. Isso aí é um direito assegurado ao consumidor. Todavia, é o que eu repito, no intuito de burlar esse sistema, as operadoras de telefonia móvel criaram uma nova forma de fidelização, só que agora pela via inversa, indiretamente, que é com o bloqueio do aparelho. Para te falar a verdade, é quase como se fosse um bis in idem, Uma fidelização mais o bloqueio do telefone. Então, embora a fidelização seja legal pela resolução, o bloqueio do telefone afrontaria o direito do consumidor de optar em fazer ligações, enviar mensagem por uma operadora ou não, tendo como parâmetro a sua base tarifária. Até porque, é claro, eu poderia comprar um telefone celular, tendo uma fidelização com uma operadora, por um preço infinitamente mais barato do que realmente o preço do produto. De toda sorte, se uma outra operadora me oferecer uma tarifa para eu fazer os meus telefonemas, mandar SMS, talvez fosse até mais barato. Então, nesse aspecto aí, esse bloqueio do telefone, ele é uma prática abusiva porque fere o direito do consumidor à livre escolha. Sem contar, é claro, que seria uma própria venda casada, que é uma prática abusiva, enaltecida pelo artigo 39 do CDC. O Tribunal Regional 1 derrubou esse entendimento em votação unânime. Para o tribunal, o bloqueio dos aparelhos celulares consiste em uma violência ao consumidor. Em defesa, os representantes das empresas de telefonia celular manifestaram que, para conceder determinado benefício, a operadora arca com o preço do aparelho para repassar encargos para o cliente.
A lei é clara, o consumidor tem direito ao desbloqueio gratuito do celular, independentemente de quando o aparelho foi comprado. A regra vale tanto para os pré-pagos quanto para os pós-pagos. Essa decisão ainda cabe recurso para o STJ e muito provavelmente haverá efeito suspensivo nessa decisão. Embora o TRF tenha concedido o direito, haverá um efeito suspensivo dessa decisão, ou seja, o consumidor só terá basicamente direito a pleitear de forma líquida e certa tal pretensão após a manifestação inequívoca do STJ sobre o assunto. Para o advogado de direito do consumidor, é comum que as operadoras de telefonia móvel neguem um desbloqueio do aparelho, alegando que o cliente recebeu algum benefício, como pacote de serviços e aparelhos grátis. Se eu te vendo um telefone mais barato e eu bloqueio o telefone por um prazo de 1 ano, embora seja uma fidelização, a bem da verdade há um prejuízo para as empresas de telefonia móvel. Porque se o telefone vai bloqueado, você necessariamente irá se vincular às tarifas daquela operadora. Então empresas de telefonia móvel, elas já conseguem mensurar no prazo de 1 ano aproximadamente qual o tempo de ligação, qual será o seu custo em 1 ano de telefonemas, de mensagem SMS, enfim, no intuito de quê? Muito simples, de subsidiar o valor do aparelho. Então, a bem da verdade, eles criaram uma prática de fidelização pela via inversa ao bloquear o telefone. Se fosse por si só a fidelização sem um bloqueio do telefone, seria uma prática possível, segundo a resolução da Anatel 477. O problema é que eles criaram uma nova forma de fidelização por meio do bloqueio do aparelho telefônico. A decisão do Tribunal Regional Federal reforça ainda mais a regulamentação de 2010 da Agência Nacional de Telecomunicações, que proibia o bloqueio dos aparelhos celulares. O objetivo da medida é baratear as contas para que o cliente possa escolher a operadora com menores custos. É possível que uma empresa, quando uma pessoa quer ter um desconto no aparelho, ofereça um desconto no aparelho, faça um contrato que a pessoa possa ficar até 12 meses, mas não é possível que o aparelho esteja bloqueado. Então, isso é uma regulamentação desde 2010 da agência. Nós tínhamos antes desse período uma série de reclamações, mas a partir de 2010 isso é pacificado aqui na Anatel, a possibilidade da pessoa desbloquear ou exercer o seu direito a qualquer momento. E se tiver algum problema, o cliente tiver algum problema aí com questão desse bloqueio de celular, comprar um celular e esse celular estiver bloqueado, vamos supor assim, o que acontece com essa operadora? Não, perfeito. A primeira coisa é a pessoa exigir o desbloqueio. Caso isso não aconteça, é possível reclamar junto à operadora ou, caso também não seja atingido o objetivo, reclamar junto à Anatel. Nós temos um call center gratuito, o telefone é o 1331 e com certeza ele será atendido e esse telefone será desbloqueado. Deputado federal Lincoln Portela vai à AJUF para falar dos projetos de interesse da associação que tramitam no Congresso Nacional. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Toldo, recebeu na sede da AJUF na quarta-feira, dia 11 de julho, o deputado federal Lincoln Portela para conversar sobre os projetos da associação em tramitação no Congresso. Foi uma visita de cortesia, sem dúvida, e também uma visita que demonstra a importância e o apreço que o Parlamento brasileiro tem pela AJUF. Esse intercâmbio é muito importante, esse relacionamento é muito importante, porque há outras coisas de suma importância para que possamos votar na Câmara em relação à magistratura, e tem a ver tudo isso também com segurança pública também, né? E é importante esse relacionamento para que outras ações sejam feitas nesse sentido. Durante o encontro, Nino Toldo também agradeceu o apoio do deputado para aprovação na Câmara do projeto de lei 2057 de 2007, proposto pela AJUF, que trata da segurança dos juízes. O parlamentar defendeu que para se ter um Estado democrático é preciso garantir a segurança dos magistrados. Venho em defesa do projeto 2057, que dispõe na essência sobre normas de proteção para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, especialmente no que tange a crimes praticados por grupos criminosos organizados. O deputado Lincoln Portela tem se mostrado um grande interlocutor da AJUF junto ao Parlamento, se sensibilizando pelos projetos de interesse da magistratura federal,
e especificamente esse que eu mencionei, o 2057, e também a PEC 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais. A JUF trabalhou assim dioturnamente, né? O pessoal fez assim gestões muito sérias, contundentes, teve um trabalho de articulação muito grande na Câmara dos Deputados para que esse projeto fosse aprovado. Parabéns à JUF por esse trabalho. E você acompanha no próximo bloco uma entrevista com o presidente da JUF, Nino Toldo, que explica os detalhes do projeto de lei que trata da segurança dos magistrados. E ainda, Caixa Econômica vai comercializar créditos de carbono no mercado global. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. Nós já mostramos aqui no Justiça para Todos que o projeto de lei que trata da segurança dos magistrados foi aprovado no Congresso Nacional e agora aguarda a sanção da presidenta Dilma Rousseff para virar lei. Em uma entrevista ao repórter Rafael Porfírio, o presidente da JUF, Nino Toldo, explica todos os detalhes do projeto. Presidente, para entender melhor o projeto, vamos começar falando aí sobre o colegiado de juízes para um determinado processo. Como será feita a escolha? A partir do momento que um juiz receba o processo que envolva crime praticado por organização criminosa, ele poderá solicitar a formação de um órgão colegiado. Ele comunica as razões pelas quais ele solicita isto ao seu tribunal e, por sorteio eletrônico, 2 outros juízes com competência criminal serão designados para atuar no processo junto com esse juiz. Os 3 juízes vão assinar e os 3 juízes aí vão responder por todo o processo ou não? O que acontece? Um juiz é o juiz da causa. Esse, ele continua responsável pela causa. E o andamento do processo é ele que vai dar. Agora, uma vez formado o colegiado, as decisões, vamos dizer, principais do processo, que digam respeito, por exemplo, como eu falei, decretação de prisão ou medidas assecuratórias, como busca e apreensão, quebra de sigilos, etc. A sentença, a transferência de preso, inclusão, mudança de regime, essas decisões que são mais significativas no processo ou na execução da pena, elas não vão ser tomadas apenas pelo juiz titular da causa, elas serão tomadas pelo colegiado, pelos 3. Então, sempre nominados, não há juiz sem rosto. Às vezes se faz essa confusão de que é o projeto do juiz sem rosto. Não, o juiz tem rosto, o juiz é identificado, os juízes são identificados. Apenas o que acontece é o seguinte, que num órgão colegiado, 3 juízes tomando a decisão, não há aquela personalização do magistrado. Há uma diluição dessa responsabilidade, dessa tomada de decisão. É nesse sentido que a intenção do projeto é dar mais segurança ao magistrado que não fica exposto. Porque o que acontece? O Ministério Público, por exemplo, quando faz uma denúncia, às vezes a denúncia vem assinada por 3, 4, 5 procuradores da República ou promotores de justiça. E o juiz é sempre aquele que decide sozinho e fica exposto no local certo, no fórum, etc. Agora, com isso, são 3 magistrados que vão tomar essa decisão. Evidentemente, se ainda assim ocorrer uma ameaça, alguma coisa acontecer, os outros magistrados dentro desse processo vão ter a sua segurança reforçada, estabelecida, dentro daqueles parâmetros de análise que serão feitos pela Polícia Judiciária. E essas reuniões aí serão sigilosas ou não? As decisões serão tomadas pelos juízes em seus gabinetes, decisão conjunta.
assinada por todos, para que não haja a identificação de um ou de outro no que toca a quem redigiu. É uma decisão conjunta. Havendo divergência, essa divergência não será explicitada e será decisão do colegiado. Justamente para evitar uma identificação do magistrado. São os três que tomarão a decisão. Agora, se um juiz for ameaçado, por exemplo, os outros dois vão receber proteção ou não? Essa situação da proteção vai ser analisada pela Polícia Federal, pelo tribunal, e todos poderão receber proteção se necessário. Falando aí da segurança do magistrado e da família, com relação à proteção pessoal, essa proteção será realizada de acordo com a avaliação da Polícia Judiciária? Sim, e a partir do grau da ameaça, qual o aparato necessário para a manutenção da segurança do magistrado. Presidente, qual polícia vai fazer a proteção? No caso da Justiça Federal, a Polícia Federal. A partir da avaliação que se faz da segurança, do grau de risco existente no caso, o aparato de segurança vai ser maior ou menor. E qual é a extensão dele, inclusive a familiares do magistrado. Já com relação à segurança dos fóruns e dos tribunais, o que o projeto define? O projeto define que os tribunais poderão tomar medidas acautelatórias relativas à segurança, como, por exemplo, a instalação de câmeras de segurança, detectores de metais, restrição de acesso a determinados ambientes, todas as medidas que visem a ampliar a segurança de magistrados dentro dos estabelecimentos, dentro dos fóruns e tribunais. Agora, presidente, como será feito o confisco de bens envolvidos em um determinado processo? A possibilidade da perda de bens apreendidos em valor do montante do dano causado, e também o projeto prevê a possibilidade de alienação antecipada de bens que estejam sujeitos à deterioração. É comum que se vê, por exemplo, aeronaves apreendidas e que ficam depositadas em alguns lugares, e elas se deterioram e com o decorrer do tempo, pela deterioração, não tem mais valor. Então, uma das medidas adotadas nesse projeto de lei é que esses bens apreendidos, no exemplo as aeronaves, possam ser vendidas. Aí o valor fica depositado à ordem do juízo e ao final do processo é convertido em valor em renda da União ou devolvido ao titular, caso ele seja absolvido. Como será o processo de implantação do projeto depois de sancionado? Nós aguardamos a sanção pela Presidente da República e aí essas medidas serão implementadas pelos tribunais, de acordo com as suas dotações orçamentárias. Aquelas que falei de instalação de câmeras, detetores de metais, tudo isso. Isso vai ser feito e a AJUF vai acompanhar todo esse processo junto aos tribunais. A aprovação do projeto é um avanço aí para a associação e também para os magistrados, né, presidente? Sem dúvida, foi um projeto muito importante, uma grande conquista, um projeto que se iniciou a partir da própria AJUF, de uma comissão interna da AJUF. O projeto foi apresentado à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Ali se transformou em projeto de lei, foi bastante discutido, foi aprovado com alterações, foi ao Senado. No Senado houve um substitutivo e aí voltou à Câmara, foi aprovado rapidamente até nesse retorno à Câmara e constitui, sem dúvida alguma, uma conquista da AJUF, um passo importante e mais uma contribuição da AJUF para a sociedade brasileira. A seguir, Caixa vai comercializar créditos de carbono no mercado global. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro.
A Caixa Econômica Federal e o Banco Mundial assinaram o primeiro acordo de compra e venda de emissões reduzidas para negociar créditos de carbono no mercado global. A Caixa Econômica Federal é a única instituição do país a oferecer financiamento para implantação de aterros sanitários, tendo como garantia as receitas geradas pela redução certificada de emissões, conhecida como crédito de carbono. Nós conseguimos, por um lado, oferecer linhas de crédito para a implantação de empreendimentos que vão promover a geração da emissão de gás de efeito estufa, por outro, comercializar créditos de carbono desses projetos. E aceitamos esses créditos de carbono como garantia acessória dos nossos financiamentos, o que também é um modelo de negócio diferenciado, ao que nos foi relatado pelos nossos clientes, só a Caixa que tem praticado isso no Brasil. A grande coisa boa dessa linha de crédito é que ela está disponível para estados, municípios, empresas privadas, concessionários de serviço público, capital privado. Então, a linha ela está disponível a todos. E o volume do investimento depende do tipo do projeto e da capacidade de pagamento do cliente. O acordo com o Banco Mundial para negociar créditos de carbono no mercado global foi assinado no dia 5 de julho, mas a parceria começou em 2008, depois que a Caixa Econômica Federal firmou empréstimos de 50 milhões de reais para ampliação dos projetos de resíduos sólidos. Como resultado dessa parceria, nós desenvolvemos várias ferramentas, dentre elas o Marco Socioambiental Caixa, que está disponível na internet, onde nós internalizamos as salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial para os projetos de MDL e de resíduos sólidos. Fizemos toda uma revisão do nosso fluxo operacional e disponibilizamos a linha de crédito ao mercado com a previsão de inclusão de itens de financiamento de implantação de atividades de MDL, todas as atividades de MDL, né? Na evolução da parceria, nós fomos convidados pelo Banco Mundial à entrada da Caixa no fundo CPF, Carbon Partnership Facility. Aliás, a Caixa é o único banco do mundo que foi convidado a entrar nesse banco, esse fundo de carbono do Banco Mundial. Depois, isso já aconteceu em 2009. Em 2010, a Caixa, em conjunto com o Banco Mundial, desenvolveu um programa de atividades de MDL para resíduos sólidos, que atualmente é o único programa de atividades de MDL do Brasil, de aterros sanitários, que está em processo de registro nas Nações Unidas. O portfólio de projetos da Caixa, então, nós firmamos um contrato de comercialização de 3 milhões de toneladas de carbono para esse fundo, CPF, isso já aconteceu em 2011, no finalzinho de 2011, e só essa transação representou metade do que foi transacionado na América Latina, isso segundo dados divulgados pelo próprio Banco Mundial na Carbon Expo, que é uma conferência internacional recentemente ocorrida em Colônia, na Alemanha. Isso só falando com o Banco Mundial, esse processo começou com o Banco Mundial. Mas nós também temos acordos de comercialização firmados com outros bancos, o KfW é um exemplo de um banco, e nós podemos comercializar créditos de qualquer segmento de atuação que a Caixa atue. Com a atuação no mercado de crédito de carbono, a Caixa Econômica Federal vai contribuir para a execução da Política Nacional de Mudança do Clima. A importância é estratégica e social. Eu diria nessas duas frentes, estratégica porque coloca a Caixa na condição de pioneira, como única instituição financeira que está atuando nesse mercado de carbono. Eu diria social, porque significa muito na nossa política nacional de mudanças climáticas e significa muito na questão ambiental do Brasil. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia.